Aí, ó. Boa, pessoal. Corintianos e corintianas, chegando para mais um pós-jogo aí. Esse canal aqui era para ser de pós-jogo, mas eu tô querendo, vou ter que organizar minha agenda aqui, porque é o seguinte, ó. É tanta coisa que acontece fora de campo, que as maiores notícias estão sendo fora de campo, e o dentro de campo, que era o intuito do canal, a gente começar a falar mais de futebol, tá ficando em segundo plano já há mais de 10 anos no Corinthians, né? Se for ver mesmo, né? Mas 10 anos acho que exagerei, né? Depois da pandemia aí que começou a estourar bastante coisa aí, que o extracampo do Corinthians extrapolou, né? Os bastidores ferventes ali do Parque São Jorge. Eu vou ter que organizar minha agenda. Eu já falei para vocês que eu faço isso aqui por gostar do Corinthians mesmo, não sou youtuber, então tem que organizar minha agenda porque tem que trabalhar, né? Não vivo de YouTube, mas eu quero ter esse compromisso de trazer vídeos mais temáticos aqui para a gente tratar de algumas situações que têm acontecido no Parque São Jorge. A gente vai fazer o pós-jogo misturado um pouco com alguns assuntos extracampos, igual a gente já vem fazendo já nos últimos vídeos, e possivelmente em breve aí a gente vai começar a fazer separado, porque tem várias oportunidades de acontecimentos que está tendo no Corinthians aí que eu queria deixar minha opinião aí com vocês para ver o que vocês acham, o que a gente pode entender sobre o que vem acontecendo, infelizmente, com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, ó, vamos começar esse pós-jogo. Eu deixo para falar do extracampo no final da análise aqui, tá? Então, antes de começar, ó, resultado importantíssimo, vamos lá. Libertadores não se joga, né? Não tem negócio de dar show Libertadores, né? Ir lá dar chapéu, caneta. Libertadores é você saber jogar. Quantas vezes você vê o Palmeiras vem se arrastando na Libertadores há mais de 5 anos aí, desde quando o Abel chegou, o Palmeiras joga se arrastando. Você não vê o Palmeiras apresentando um bom futebol, um futebol vistoso, mas é um time que sempre tá chegando. É um time brigador, um time que acaba chegando, por quê? Até falar do rival lá, né? Do Atamo Green lá. Mas para vocês entenderem que às vezes é isso. Então, não é jogo que você vai encher os olhos, né? Não é não é o intuito principal. Então, o importante é você ser aguerrido, né? Saber jogar, sabe que o juiz deixa o jogo correr, né? Os caras ali batendo, time argentino, jogando ali numa pressão ali no fora de casa, né, Argentina, com a pressão que o Corinthians está extra-campo, né? E você vê que os jogadores ali, depois a gente vai falar melhor, a gente não sabe como é que tá o vestiário, né? Como que o pessoal, os caras ali estão, que os caras, porque tem informação que os jogadores não gostaram da questão da não renovação do Memphis, né? Então tem jogadores ali que não gostaram. Só que aí, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado no que chega para vocês, tá? Eu acompanho notícias de amigos, né? Que tem informações, né? Então, assim, a imprensa sempre vai querer plantar as coisas porque dá muito engajamento. Então, a crise no Corinthians dá muita repercussão. Então a imprensa sempre vai levar para o lado negativo. Então é a mesma coisa a gente pensar, teve jogadores que não gostaram de como foi a situação do Mendes. Da mesma maneira, pode ter tido jogador que falou, não, que bom que esse cara saiu, pô, o cara tá ganhando uma bala aqui, eu tô correndo aqui, o cara fica de boa lá da Copa do Mundo, nem volta a treinar, e a gente aqui correndo sem receber aqui, e aí a gente que leva pressão. Então tem jogador que pensa isso também, é dividido, tá? Logicamente que eu acho que as principais lideranças do elenco ali gostam dele e querem ter ele, tá? Então, assim, essa informação que o vestiário possa ter sido afetado é real, sim, mas com ponderações, né? Então, a gente não sabia como ia estar o time hoje em campo devido a essa crise, devido ao que vem acontecendo nas últimas semanas, né? Salário atrasado. E o Corinthians foi lá, os jogadores correram, foram dentro do que poderiam, das limitações dele, das limitações de elenco, ainda conseguimos ali jogar ali um futebol mais humilde, não é nem jogando, né? Só se fechou ali, buscou sair num contra-ataque ali, algum escape ali com o Caio César, para voltar com um bom resultado, pessoal. Um bom resultado, nada mais do que isso, tá? Para São Paulo, para a gente, dentro de casa, aí sim, de mostrar um futebol melhor, né? Quem sabe o Yuri voltando ali, por quem diria, né? A gente torcendo para a volta do Yuri. Então, sempre falei isso, né? Então, ele é um jogador que sabe jogar futebol, mas tem problema ali de emocional que às vezes ele não consegue desempenhar bem, não consegue dominar uma bola, acaba subindo para a cabeça ali, ele não consegue focar na partida, tendo lances bizarros, mas não dá para falar que o cara não corre, que o cara não se apresenta, ele cria oportunidades, é rápido, é aguerrido e ele é o nosso 9 e a gente precisa dele, não tem outro, tá? O Corinthians já entra em campo com um a menos com o Pedro Raul, né? Então, você vê a que pontos chegamos. Hoje ficamos com 2 a menos depois da expulsão ali do Breno Bidon. Não, Breno Bidon não, Alan, né? Tá?
Vamos lá, vamos chegar uma coisa de cada vez. Depois eu falo do extracampo. Você começar a falar que vai embolar tudo. Vamos rapidão ver aqui a partida. Ó. Primeiro tempo ok do Corinthians. O Corinthians não deixou, o principal que eu vi, o Corinthians não deixou o Rosário dominar o jogo no primeiro tempo. Ficava aquele toquinho de bola, né? Quando o Rosário tentava agredir, o Corinthians pegava, retomava a bola, ficava aqueles toquinhos ali. O Alan, que é o que ele mais sabe fazer, né? Dar o toque pro lado. Então você vê que o Corinthians foi controlando ali, evitando uma pressão do Rosário no primeiro tempo, né? Então, até coloquei aqui que, né, pela análise que eu fiz do primeiro tempo, então um jogo morno no primeiro tempo é favorável para o Corinthians, que está jogando fora de casa ali, né? Então, depois teve uns 32 minutos, uma jogada importante, um chute do Caio César. É importante falar do Caio César. O Caio César, eu sei que os torcedores aí mais novos aí, né, é difícil, para quem que viu pouco, que viu esses jogadores mais recentes, não viu os caras raiz que tinha antigamente no Corinthians, então vão se contentar com o Caio César. Mas, assim, sabe o que eu vejo no Caio César? Falta aquele algo mais, né, pessoal? Então você vê que ele realmente, vamos lá, que fique bem claro, bom jogador. Mas, assim, falta aquele algo mais num jogo como esse, um jogo pegado, os argentinos batendo ali, tipo assim, você vê que ele não, fisicamente, ele tava apanhando muito e não tava conseguindo jogar, né? Então é um jogador que ele rabisca muito, mas falta aquela finalização, aquela jogada mais incisiva ali para decidir uma partida. Então, embora, pessoal, e ele tá na dele, ele não é esse jogador, ele não é um jogador para ser protagonista, ele é um jogador para ajudar o time ali, mas infelizmente, pela limitação que a gente tá no elenco, hoje a gente esperava algo diferente de um jogador que não é o principal dele, fazer algo, tipo assim, decidir partidas, né? O Caio César jogaria muito bem se tivesse mais 2 caras de referência junto com ele, para ele poder dividir essa responsabilidade ali. Então ficou difícil para ele hoje, foi bem caçado, ele junto com o Rodrigo Galo. O Rodrigo Galo todo jogo é caçado, né? Mas ele ali foi caçado e não conseguiu desempenhar muito, né? Então, segundo tempo, aí sim, segundo tempo o Rosário já começou a ser mais perigoso, foi melhor que o Corinthians, mas aquelas jogadinhas de argentino, né? O argentino, pessoal, time argentino você não vê um time assim argentino que é, principalmente em torneio mata-mata, que os caras são passivos dentro de campo. Então é aquele futebol simples, só que aquele simples, ele faz o simples de uma maneira eficiente. Então é aquele 4-4-2, aquela linha de 4 defensiva consistente, os caras conseguem, né, o lateral jogar bem defensivamente, defende bem, sai para contra-ataque, cruza bem, aquela jogadinha cruzada, tal. Você não vê um time, a não ser os primes ali, os times primes ali da Argentina, na época que o River teve bem ali, com o Galhardo, o Boca, né, na época de Tevez e companhia, Riquelme, enfim, tirando esses times argentinos ali que fizeram a diferença, o futebol argentino é esse jogo aí, pegado, eles batem, sabem sair, jogam com raça, mas eles fazem o simples, só que todavia, portanto, né, menos é mais, às vezes o simples dele, bem feito, vai superar, às vezes, um time aí que joga muita bola, mas entra com a barriga cheia e acaba sendo eliminado, como eles já fizeram muitas das vezes com times brasileiros melhores e acabou sendo eliminado porque entrou com a barriga cheia e os caras entram com sangue no olho, vai lá fazendo simples, vai lá e consegue numa bola parada decidir a partida. Então, Rosário Central melhor no segundo tempo, algumas chegadas ali do Rosário Central ali, jogada de cruzamento ali, o atacante ali que era do Grêmio, né, do Rosário fazendo jogadas ali, o Di Maria não apareceu muito no jogo, teve alguns cruzamentos, você vê que ele tem um toque refinado mesmo, mas não é o Di Maria de antes, né, que a gente estava acostumado a ver, né, realmente aquele cara que estava em todo lugar do campo, já não é esse jogador, então ele é mais aquele jogador mais cadenciado, né, tem um bom trato ali com a bola, bate bem na bola, mas longe de ser o Di Maria que a gente conhece ali, né, bom pro Corinthians isso, né. Então, o segundo tempo ali, às vezes que chegou o Rosário, foi bola chutada ao gol, o Hugo Souza fez uma boa partida hoje, quando foi exigido, né, ele conseguiu fazer as defesas, graças a Deus, hoje não foi o dia que ele deu susto na gente ali com saída de bola, né, então ele fez o simples, quando foi para dar chutão, chutou, né, não quis inventar moda, então tá bom, foi uma partida ok do Hugo Souza ali, então você vê que os 80 minutos, né, os 35 do segundo tempo, o Alan foi expulso ali, e você vê, eu acho que esse é um pouco de responsabilidade do Diniz também, o jogo estava pegado, né, e ele poderia ter substituído, tirado um pouco os caras que são de marcação e estava amarelado, para evitar essa expulsão. Agora o Alan não vai fazer falta nenhuma também no segundo jogo, o problema é o Corinthians é elenco, né, então quem vai jogar no lugar dele, se ninguém tiver machucado,
Será que o André vai voltar? Vai dar tempo do André voltar no próximo jogo? Então são coisas que a gente tem que estar analisando para ver como que o Corinthians vai se portar nesse segundo jogo. Imagine que top se fosse o Yuri voltar e o André voltar. Aí segura, aí o time eleva o patamar, tá? Aí voltamos a ter, lembra que eu sempre falei para vocês, os 11 do Corinthians sempre, se tiver todos eles dentro de campo, se tiver 100% fisicamente, os 11, não tem elenco, mas os 11 bate de frente com qualquer adversário. Se vai ganhar, nós não sabemos, mas bate de frente, tá? Então vamos torcer aí nesse jogo de volta para os caras estar de volta. Eu acho difícil, principalmente o Yuri Alberto, tá? Acho mais fácil o André voltar, tá bom? O Yuri pode ser que leve mais aí umas 2 ou 3 semanas aí, pelas informações que a gente tem, tá? Então, você vê que um jogo morno, um jogo até, né, você assiste ali com a adrenalina baixa, né, um jogo, só que um jogo mais confortável para o Corinthians, né, o Corinthians foi seguro na partida, então um bom resultado aí na Argentina contra o Rosário Central, que é uma equipe de tradição, não é um timinho ali não é a Chapecoense, não é o Mirassol da Argentina, é um time grande da Argentina, o Rosário Central, tá? Vamos analisar, vamos dar as notas para os jogadores para finalizar essa análise aí, pessoal, ó. Vamos analisar aí, ó. Hugo Souza teve chutes de fora da área, quando foi exigido ele foi bem ali, né? Então, ele foi bem quando foi exigido, nota 6 aí pro Hugo Souza. Mateuzinho, eu achei ele afobado. Mateuzinho, que vinha sendo um dos melhores jogadores dos últimos jogos aí, achei ele afobado, errando alguns lances defensivos ali. Então, não conseguiu também se projetar muito o ataque, até porque, né, ele deu essa segurança lá defensiva, mas também não comprometeu. Mas ali, então, uma nota 4 pro Mateuzinho. Gabriel Paulista seguro, fez uma boa partida, nota 5. Gustavo Henrique mantendo regularidade, o melhor da zaga, né? Seguro também, 5,5, não comprometeu. Matheus Bidu jogou bem hoje, Matheus Bidu seguro, né? Você vê que é sempre assim, quando é jogo pegado, é jogo grande, jogo assim que os caras estão batendo. Você vê o Matheus Bidu, ele não sente a pressão da partida, ele consegue, você vê que ele tem um controle de bola muito importante, né? Você vê que ele tem certeza que ele jogou muito salão, né? Ele pisa, controla ali, dá um respiro ali pro time, mantém a posse de bola, se projeta bem o ataque. Boa partida do Bidu, tá? Nota 7. O Alan, né? Aquele jogo dele de se enfiar no meio do zagueiro e ficar tocando pro lado. Nota 2 pro Alan aí, depois foi expulso ainda, né? Mas foi expulso justamente, né? Ele, ali também, o volante ali que tá ali na posição que ele tá, ele vai querer matar contra-ataque mesmo, então ficou difícil ali de segurar, né? O Diniz tinha que ter antecipado, tirado ele. Ranieri bem na partida, raçudo, né? Catimbou os argentinos ali, foi bem também. Nota 5 pro Ranieri. Rodrigo Garra apagado mais uma vez, né? Você vê que o Rodrigo Garra, ele tem limitações físicas, né? Depois que deu aquele negócio no joelho dele, né? Ninguém vai divulgar isso. Você vai ver, os staff dele nunca vai falar isso, né? Empresário e tudo mais, nunca os caras vão falar isso, mas realmente o Garro tem limitações físicas, né? Mas é aquele jogador que uma hora ou outra, de repente, ele pode achar uma belíssima jogada e colocar o atacante na cara do gol. Nota pro Rodrigo Garra apagado hoje, nota 3, tá? Breno Bidon também apagado, já eu acho que o 5º jogo que o Breno Bidon não faz uma boa partida, mas ele ajuda ali na marcação, hoje ele foi mais combativo ali, né? Nota 4 para ir pro Breno Bidon. Pedro Raul, nota 0, né? Como eu falei, um a menos a gente já entra dentro de campo, mas não tem atacante, tivemos que entrar com o Pedro Raul na esperança que fosse alguma bola ali, né, aérea, para ele poder fazer o gol de cabeça, desde que ele esteja livre, né? Se ele tiver um zagueiro para disputar, ele sempre perde, mesmo o zagueiro sendo mais baixinho que ele, que é o caso dos zagueiros do Rosário, né? Os caras tudo de 1,80 m, ele tem 1,91 m, se eu não me engano, né? Aí, substituições, entrou, deixa eu ver, substituições, André Carrilho entrou aos 80 minutos sem nota, Lingard sem nota também, entrou aos 88, e o André Ramalho sem nota. Então a gente finaliza essa análise aí, pessoal, e antes de eu finalizar falando do Parque São Jorge agora, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos acompanhar a gente nesse começo dessa comunidade aí, tá? Então, bom, para falar do Parque São Jorge, aí vocês já estão sabendo, vocês estão cansados de saber já. Eu não gravei vídeo, mas eu estava antenado vendo tudo que estava acontecendo aí. E o que eu falar aqui é tudo que vocês já concordam, vocês já sabem, não vou chover no molhado, né? Então, é uma vergonha, né, essa questão da diretoria aí, mas eu queria só lembrar vocês lembram no pós-jogo, se vocês puxar o vídeo aí, ó, pós-jogo do Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Neoquímica ali,
eu falei, lembra que eu falei no final, falei, galera, ó, eu tô com uma informação aqui, não sei se é verdade, porque eu não sou jornalista, né? Só pego ali, eu acompanho um grupo de amigos ali, e a informação que eu tinha, eu falei, ó, pode dar ruim a negociação do Memphis, não, pode não renovar, porque a ESPN já tava dando que o Memphis renovou o contrato. Colocou lá na capa do programa lá da ESPN, lá colocou Memphis, contrato renovado. Memphis renova. Daí dá uma barrigada dessa, dá tudo errado, ninguém vai lá cobrar, né? Da barrigada que os caras deu. Pessoal, enquanto não assinar, não tem essa. Tudo pode acontecer. Não tem aquele, falta assinar. Já viu aquele negócio? O jogador vai vir pro tal time, falta assinar, falta tudo. Quem lembra aí do Ronaldinho Gaúcho? Lá tava os caras lá, falta assinar. O time, os torcedores do Grêmio lá, a diretoria montou até um palco lá para anunciar ele no Grêmio, ele foi pro Flamengo, né? Então, ó, agora do Corinthians não é questão futebolística, é questão política. Pessoas poderosas ali dentro, ali, da questão política dentro do Parque São Jorge, ali, os conselheiros ali, né? Figurinha marcadas ali, não posso citar nome, mas vocês sabem. É só vocês verem a live aí do Buono aí. Foi uma live de 5 horas que teve todos os influenciadores do Corinthians, né? Menos eu, porque eu não sou influenciador ainda. Eu tô ainda começando esse canal aqui. Mas todos os influencers ali que têm relevância estavam ali naquela live. Depois vocês vão entender tudo. Vocês já sabem, com certeza viram, porque deu 10 mil pessoas na live do Buono lá, né? Então, não é uma vergonha. Então, por pressão política, o Osmar Stabile decidiu não renovar com o Memphis, alegando que por responsabilidade financeira. Pô, sendo que você vê aí, eu tava ficando de cara, os caras supostamente, né, dizem supostamente que houve ali uma compra de 150 mil reais de areia. Vamos ser sinceros, pessoal. É cada coisa que acontece. E os caras falando de responsabilidade financeira. 150 mil reais de areia para colocar lá na reforma do gramado. Você acha que não tem coisa aí? Então, supostamente, né? A gente nunca sabe, né? Então não posso falar aqui muito aberto para não tomar processo, né? Mas vocês sabem, vocês tomam a decisão de vocês aí, vocês entendem aí, vocês podem tomar a decisão de vocês de julgamento aí. Então, se não quisesse renovar, como vocês estão cansados de saber, foi falado, pô, deixa o cara lá na Copa do Mundo, já manda uma carta, fala, ó, não vamos renovar, beleza, tchau. Diz que é say goodbye, né? Tchau, acabou, não vai renovar, beleza. Mas fazer o cara vir, né? Aí fazer todas as concessões, porque tudo eles fizeram para ele acabar negando, só para você ter uma ideia. Eles baixaram, não, vamos baixar bem o salário, ele vai negar, ele não vai querer renovar, aí a gente tira o nosso da reta e não, ele foi embora porque ele não quis renovar. O que ele foi lá, ele fez? Ele aceitou baixar o salário, aceitou reduzir a dívida, aceitou parcelar a dívida, parcelar a dívida sem os juros, né? Isso foi o principal, cara. E o Corinthians com 3 transfer ban, querendo buscar um quarto transfer ban, mandando o cara, não vamos mais renovar, o cara já tinha feito exame. E dizem que ele já tinha uma carta uma carta de intenção assinada, né, pelo jogador e também pelo Corinthians. Tem informações sobre isso, que isso já pode validar um vínculo junto à FIFA, ele pode ir na FIFA e já os valores podem gerar, o que seria 70 milhões, né, 70 milhões de dívida parcelada sem juros, virou 180 milhões para ser pago de uma vez só. Então imagina, às vezes o Corinthians tem que pagar 180 milhões e às vezes ele jogando em outro clube, talvez até aqui do Brasil, porque ele não quer sair do Brasil, ele já falou com o staff dele, ele não quer sair do Brasil. Eu acho que ele tá pegando a Maísa lá do SBT. Mas aí os caras estão falando isso aí, tá? Então, você acha que o cara vai querer que o tanto mulherado tem o cara dono da noite de São Paulo, o MC Hariel, os caras sabe que agora ele não vai querer só jogar futebol, tanto é que no contrato dele ele quer arena para fazer show também. Então, assim, você acha que ele quer ir embora do Brasil aqui agora? Com isso aí, inclusive, né, eu não tô nesse meio, mas grande parte da torcida abraçou ele com essa questão aí, né, que foi injustiçado e tal, e aí ele postou aqueles negócios lá que ele ia atrás, ia botar fogo, ele postou aquela imagem do incêndio, assim, né, e ele sendo maestro do incêndio, né, não, tipo assim, vai lá, contra essa diretoria e tudo mais. Mas, então, você já imaginou ele jogando aí que eu acho que um time que teve interesse nele foi o Cruzeiro, né? Imagina que ele vai para um Cruzeiro da vida. E o Corinthians pagando ele para jogar no Cruzeiro, sendo que o Corinthians poderia ter ele parcelando a dívida. Então o Corinthians não tem mais para onde correr, tá na mão dele. Se ele fez aquela redução de salário, tinha que ter renovado, cara. Porque aí você tem a dívida parcelada e você tem o jogador. Agora, se ele vai embora agora, né? Você tem a dívida tendo que pagar à vista, tendo mais um transfer ban da FIFA, e inclusive, pessoal, depois eu vou gravar um vídeo. Não, ó, bater aqui até na mesa aqui 3 vezes, não é superstição, mas ó,
o Corinthians, pelo quarto transfer ban, a FIFA pode tirar 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Imagina a pressão. 6 pontos no Campeonato Brasileiro, e se os caras quiserem ferrar mesmo o Corinthians, tem embasamento até para rebaixar o Corinthians, se continuar nessa. Cara, quase que eu falo uma coisa aqui que pesada aqui. Se continuar nessa bagunça que tá lá administrativa, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então, vamos torcer para que isso não aconteça. Agora tá vindo a notícia que diz que o presidente tá meio arrependido, e aí ele voltando da Argentina, agora ele vai ver se consegue conversar com o staff do Mendes para tentar, talvez, dizem, né? Não teve ele dando declaração sobre isso. Eu acho difícil acontecer, pessoal, porque assim, aí já seria mais um tiro no pé dele, tipo assim, de incompetência, né? Então ele falou assim, fui incompetente uma vez, você na segunda de novo? Não, acho que é melhor deixar como tá. Então, vamos ver o que vai dar aí. Pode acontecer até por pressão ali, por responsabilidade ele tem que renovar. Se o problema é agora, e se o Memphis não quiser mais? Não, vocês fizeram isso aí pra mim é humilhação, eu não vou mais, não preciso disso. Então o cara, você vê que ele não é vítima nessa história, tá, pessoal? Pô, você viu até o Neymar jogou, o Memphis foi eliminado no 16avos. O Neymar jogou até as oitavas, e o Neymar voltou da Copa, ele já tá jogando, voltou antes, e ele ficou lá na Holanda, lá, por que ele não voltou? Não, vou aqui, eu vou treinar esse restinho do meu contrato aqui, eu já vou estar treinando, me recondicionando fisicamente, vamos buscar negociar. Por que ele não veio? Ele é melhor que... Isso aí gera problema no vestiário, falou, pô, tô aqui correndo aqui com o salário atrasado, o cara lá de férias lá. Você acha que isso aí não tem no vestiário? Jogador tudo cobra criada, pessoal. A maioria, tá? Tem uns Nutelinha esses mais novos aí, mas jogador é cobra criada. Cada jogador é uma empresa dentro do clube ali. E o jogador, tem muito jogador que pensa no ego dele. Pô, igual o Rodrigo Galo que perdeu a camisa 10. O Rodrigo Galo o cara não tem boca pra nada, né? Não seria o caso dele, é um cara de grupo, né? Mas tem jogador que não quer saber, não. Falou, tô correndo aqui, o cara. Tomara que esse cara vá embora. Tem jogador que pensa assim. Então vamos ver o que vai dar. Vamos finalizando esse vídeo aí, ó. Vamos ver o que vai dar. Tem bastante coisa. Vou ver se eu gravo uns vídeos diferentes, sem ser só do dentro de campo, trazer algumas informações. Não trazer atrasado igual eu tô trazendo agora. Só tô falando mais um pouco minha opinião. Vamos ver o que vai dar. Agora a gente, né, focar aqui que eu falei para vocês, ó. O Corinthians precisa fazer com urgência 45 pontos no Brasileiro já para tirar esse peso. Porque tudo pode acontecer, salário atrasado. E se atrasa mais, ó, já tá com um mês atrasado, 2 meses, já pensou 3 meses, o jogador começa a tirar o pé. Ah, não, mas é ídolo, esquece, jogador de futebol vai tirar o pé. Os caras vão acabar, até o emocional abaixo, os caras vão começar a perder jogo, e aí o Corinthians precisa fazer logo os 45 pontos no Brasileiro para evitar o pior aí, que é ficar brigando para não cair, tá? Embora eu acho difícil, porque tem times muito piores ali no Brasileirão, tá? Vamos ver o que vai dar aí, e... depois eu trago mais novidades aí para vocês aí, vamos ver como vai ser essa questão aí infelizmente, né, nessa fase terrível que a gente tá passando, cara, tem um amigo meu que diz, né, se o Corinthians não ir pro céu, eu não sei quem vai pro céu, né, porque tanto que a gente sofre, né, então o meu sonho era chegar nesse canal só falar aqui das coisas que acontecem no campo, mas o que tá acontecendo fora de campo é muito maior, então... lembrando, pessoal, fique atento aos canais maiores aí, eles estão se organizando, o pessoal está se organizando para a questão de manifestações, não é só organizada, mas a Gaviões tem que... todo mundo. Principalmente quem é de São Paulo, eles estão organizando uma manifestação, vão ver se é na Avenida Paulista ou uma caminhada, como que é? Caminhada? Não é caminhada que fala. Quando faz aquela caminhada, assim, tem um nome que fala lá, eles querem fazer uma caminhada até o Ministério Público fazendo ali esses protestos pedindo uma intervenção judicial no Corinthians, tá? Tem intervenção judicial em tramitação? Tem. Tá sendo investigado, tem inquérito aberto, mas tem gente grande segurando também. E aí eu não posso falar muito a fundo, nem citar aqui, porque é coisas pesadas aí, tá? Mas acompanhem que vocês vão saber. Então, tem pessoas influentes que estão segurando, né, recorrendo, e pode ter certeza que eles vão recorrer até a última instância, porque se cair um interventor lá dentro do Corinthians, o cara vai falar, ó, sai todo mundo daqui, eu vou analisar todos os contratos. Imagina o tanto de coisa que o cara vai achar lá dentro, tá? Então é muita coisa grande envolvida, e vamos ver o que vai dar, vamos finalizando esse vídeo, e até a próxima aí, pessoal. Vai Corinthians, e aí, é isso aí. Tamo junto, pessoal, até a próxima.